600 litros? 10 toneladas. 10 toneladas de bateria. Puta, Se a gente for falar de meio cacete, ambiente, velho. Bola, então vamos lá, vamos falar do carro elétrico. Tem algumas coisas assim que, na minha cabeça, a conta não fecha. O que a gente quer? Ser amigo do meio ambiente. 65%, 70% do combustível que a gente utiliza é diesel no transporte rodoviário. Então, Tá. logo, se a gente quer resolver um problema de meio ambiente, o combustível que mais fere o meio ambiente é o diesel. Tudo bem? Perfeito. Quando você tem um carro dentro da cidade, a gente chegou até aqui, parou o carro aqui, talvez tenha ficado o dia inteiro parado, esse é o carro a gasolina, esse é o carro a etanol. Normal. O caminhão a diesel está queimando Tá rodando, petróleo tá o dia rodando. inteiro e caminhão parado é prejuízo. É, Logo, a gente, se quer melhorar o meio ambiente, a gente tem que Caminhão tentar elétrico. fazer o caminhão ser elétrico. Mas só qual que é o problema? Para você fazer um caminhão andar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, na bateria, ele não roda. Você tem um carro híbrido e você nota que na cidade ele tem um bom desempenho. Mas quando vai para a rodovia, o desempenho cai. Esse é um problema do motor elétrico com bateria. Ele derrete quando você vai para uma aceleração a 100, 120 km por hora. O que um caminhão faz? Ele só fica rodando dentro de uma rodovia. Então, chega uma hora que você precisa aumentar os packs de bateria. Um caminhão Sim. que deveria transportar carga como peso, ele está transportando bateria. O caminhão foi feito Já é para mais transportar peso ainda. peso. É. Desculpa, o caminhão foi feito para transportar carga e não Carga. bateria. Sim. Então, quando você muda para o hidrogênio, você tira as baterias, basicamente, Certo. você vai ficar com uma bateria menor só para aproveitar a parte de regeneração. Você usa muito menos. E eu vou dizer mais. Eu estava com a ministra da Alemanha e ela foi muito clara. Precisamos tirar a pressão sobre a rede elétrica da Alemanha. Veja bem, eu não li isso em nenhum lugar. Ela falou. Ela falou para mim... Mas aí é por causa da Rússia, né? A cagada da Rússia que deu lá. O que acontece? Eles disseram assim, nós precisamos de energia elétrica no inverno para sobreviver. Para esquentar, Pra para esquentar. aquecimento. E a Europa, ela é muito dependente da energia É elétrica. que a gente no Brasil não passa por isso, Agora, né? A gente não está acostumado com sim, isso, né? E Lá nós... eles usam no inverno, imagina o tanto de eletricidade que eles usam. Sim, Pra aquecer, né? Para aquecer, exatamente. Mas aí eles tinham isso em abundância com a Rússia, né? sim, sim. Por causa da guerra. É, começou a a Rússia treta, foi né? lá e, ó, E olha, e eles tirou vão, o gás os caras, cortou o gás. Eles vão fazer segundo eles, né, vão fazer um investimento de bilhões no hidrogênio verde e eles vão precisar, por exemplo, da Arábia Saudita e do Brasil. Então, se nós, que somos muito fortes em hidrogênio verde, inclusive exportamos já hidrogênio verde, se essa moda realmente pega, ou se essa tecnologia realmente pega, coloca o Brasil na janelinha, Porra. na matriz energética mais importante que pode mover o mundo, que é o hidrogênio verde, como eu disse, algo em abundância. Aham. Então a gente deveria torcer para o hidrogênio verde. O que acontece, às vezes, sob dificuldade, a própria Toyota, por exemplo, ela tem o Mirai, e o Mirai é a hidrogênio verde também. Só que olha que interessante. Mas isso já está à venda? Já tem. O Mirai, por exemplo, é um mesmo? carro a hidrogênio verde. A Eu não hidrogênio. sabia que tinha. O que é um barato o carro elétrico com hidrogênio? Um Brasil, do tamanho que ele é, o hidrogênio em São Paulo, por exemplo, porque tem muita cana-de-açúcar, pode vir da cana, pode vir do etanol. Perfeito. Lá no sul, pode vir do biometano. Não importa de Do onde milho, vem. de onde... Lá no Nordeste, que é outra coisa, o hidrogênio pode vir de uma outra matriz. Então, é um carro global que independe para o país onde ele Uhum. vai, você tira o hidrogênio de onde você quiser. O que não é legal? O que não é legal é você tirar o que a gente chama de hidrogênio cinza. Por quê? O gás que sai do petróleo também se transforma em hidrogênio. E esse hidrogênio não é legal sob o ponto de vista do meio ambiente. Tá. Mas ele funcionaria, por exemplo, com o gás. E aí a gente começa a ouvir umas lendas, né? Tem umas coisas, eu respondi um negócio recentemente no meu Instagram, que eu tenho agora uma mania, né? Uma mania assim, a gente pegou um jargão do tipo do é pra É pra acabar. acabar. É pra acabar. E aí, cara, eu vi um cara falando assim, não, cuidado! Hidrogênio verde! Você tem noção? Com quantos de pressão, quantos bar de pressão Vai entra no tanque? O hidrogênio verde é perigoso. Brother, você anda há 200 anos em cima de um tanque de gasolina com um Porra. troço que solta faísca. Você está preocupado com o hidrogênio. Você anda em cima de uma verdade. bateria É com verdade. lítio e você está preocupado Que com se- hidrogênio. Que se explodir Cara, 10 a dias para toda apagar um hora você incêndio. vê um carro pegando fogo, a toda hora você vê um carro elétrico pegando fogo, e aí querem vender um fantasma do hidrogênio verde. Eu sou um defensor do hidrogênio verde, É a matriz que você acredita Acredito. onde vai virar mais. mais do que virar, porque é o seguinte, Carioca, imagina o seguinte, vou te fazer uma pergunta. Por que você favor. tem um carro híbrido?
Por uma questão... De economia. São vários fatores. Vamos lá. Eu precisava trocar de carro, Boa. certo? E quando você vai trocar de carro, a primeira coisa que eu penso, eu sou um cara que eu penso em tudo longo prazo. Uhum. Então eu falei assim, eu preciso comprar um carro pensando como é que eu vou depois me desfazê-lo. Tá certo? Boa, corretíssimo. Então, eu vou comprar um carro e digo, esse é o último modelo desse carro. Eu falo, olha, é o que eu não quero. Sim. Né? Porque eu acho que o poder deles já é uma coisa que se desvaloriza. E depois Sim. a gente chama de sapato, né? Ter o sapato. Enfim, eu pensei nisso. Eu já queria ter essa experiência de um carro elétrico, que é a montadora que eu amo, que é a Volvo, que é tudo que eles fazem, eu acho que eles fazem muito bem. Uhum. Pensei, fiz um estudo sobre em relação a consumo na cidade, porque é onde é o meu fluxo, é um carro para trabalhar na cidade. Sim. Eu fiz as contas, botei no lápis, eu falei, vou fazer uma economia aí De de 10 tanto, mil é. por ano. Sim. Então, É um número importante. Um número muito importante. Não vou poluir, não tenho mais rodízio e eu ainda tenho desconto de 30% no IPVA. Uhum. Então foram várias coisas que me fizeram. Eu precisava trocar de carro, então eu fiz uma compra muito bem pensada Uhum. do carro. E foi nesse modelo. Eu Legal. olho o seguro, eu olho tudo. O carro híbrido, ele é hoje uma das melhores alternativas. O que me incomoda é as pessoas chamarem o carro híbrido de carro elétrico. De elétrico, Ah, é. sim, o Bola acabou de chamar aqui. Não. Por quê? Porque o carro Eu não. híbrido... que tem carro elétrico aqui. Não. Você Você não porque... tem que assim, eu falei, o híbrido eu acho legal. Eu porque- não gosto do 100% elétrico. Isso. Eu não curto. E isso cria uma Não confusão adianta. muito grande na cabeça das pessoas. Por quê? O teu carro híbrido, ele tem um motor a combustão. Se ele tem um motor a combustão, ele queima gasolina. Se ele queima gasolina, por que quando você vai buscar uma pesquisa para falar do quanto aumentou as vendas de veículo elétrico, aí você pega a própria Associação Brasileira de Veículos Elétricos e falam assim, aumentou 76%. Só que a hora que você vai fazer a conta, quase 70% desse número é de veículos híbridos. Só que o Sim. veículo híbrido, ele leva um Não motor é a combustão. elétrico, é. Então, na cabeça de quem está ouvindo isso, lança essa frase que você lançou no começo, que foi o seguinte, tá crescendo mais do que a gente imagina, tá? Por causa do híbrido. E a gente pega marcas como a Volvo, por exemplo, ela não te dá outra escolha. Esse é um outro detalhe. Hoje, dentro do segmento premium, dificilmente você consegue comprar um carro que não 100% seja híbrido. combustão, é. Aí, meu amigo, qualquer coisa rampa, qualquer coisa vende. Mas fiquei sabendo, não sei se é verdade, que para as montadoras é o pior dos cenários. O carro híbrido, para produzir o custo de produção, são 2 motores, Sim. diz que custa muito caro para Sim, misturar as duas a tecnologias. montadora se ferra para Ou ela sim, prefere elétrico ou combustão. Não, elétrico eu acho que é o melhor caminho para a montadora. Qual que é o problema? Então, vamos lá. Se a gente buscar aí, essas informações elas estão na internet para quem quiser. custo e de fabril, fontes- sabe? Sim. E de fontes importantes. O que ocorre? Para mim, onde é que está o nó em toda essa história?